Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e a gente está aqui para retomar o nosso estudo sobre as 6 doutrinas elementares do Evangelho. E eu não sei se você está acompanhando todos os vídeos, mas caso não esteja, é muito importante que você volte para a introdução. Eu cito 1 Pedro 3,15, né? A esperança que você precisa responder sobre a tua fé, aquilo que você acredita. Já falei sobre a questão, né, dos atos que conduzem à morte, foi o primeiro tema. E hoje a gente está aqui para falar sobre a segunda doutrina, que é a fé em Deus. A fé em Deus, ela está ligada à doutrina da soteriologia, é a doutrina da salvação. E talvez você nunca ouviu falar sobre esse estudo, sobre esse assunto, ou já ouviu falar de outra maneira, mas aqui é para que você tenha de maneira clara quais são essas 6 doutrinas e caso você queira explicar ou falar para alguém, ou isso seja importante na sua vida, talvez você está há anos no Evangelho e não tenha esse conhecimento de como funciona toda a doutrina cristã. Então a ideia hoje é compartilhar com você um pouquinho mais sobre a fé em Deus, tá bom? Tá lá em João, né? A gente vai abrir a nossa Bíblia para começar, João 3,16. Vamos lá? A Bíblia diz lá em João, é um texto muito conhecido, mas eu quero abrir junto com você. Esse texto eu acho que é um dos textos mais conhecidos na Bíblia, muitas pessoas conhecem, então ele diz assim, ó: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus amou todo mundo e ele entregou o único Filho dele, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E eu expliquei um pouquinho no primeiro vídeo, no primeiro tema, né, que os atos que conduzem você à morte é o pecado, mas existe uma saída que é você confessar com a boca, crer com o coração e receber Jesus para morar. E aquele que chega ao Senhor jamais ele lança fora. E o segundo tema, que é a fé em Deus de maneira prática, né? Diego, o que é isso? Fé em Deus é você se arrepender e crer em um Deus, acreditar que ele existe, mesmo sem ver. As pessoas, elas têm, de fato é um escândalo o Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é um escândalo para os que estão lá fora, porque eles não entendem como a pessoa crê em um Deus que ela não pode ver. E a fé diz respeito a isso, você acreditar naquilo que você não vê. E olha que coisa engraçada, né? A Bíblia conta uma história muito boa quando Jesus ressuscita dos mortos e existe um discípulo, Tomé. Tomé, ele ouve dizer e começam a dizer que Jesus ressuscitou. E ele fala assim, não, isso não é verdade. Ele não acredita. E ele diz assim, olha, eu posso até acreditar, mas eu quero ver. E a Bíblia narra que Jesus encontra com ele. Quando Jesus encontra com ele, Jesus mostra as mãos e diz, vê os cravos nas mãos, vê essas marcas. Sou eu, Tomé. Jesus ressuscita e diz para ele, bem-aventurados, aqueles que acreditam sem ver. Ou seja, aqueles que têm fé e acreditam sem precisar ver. O que isso quer dizer? Que você que crê em Deus tem a fé no seu coração de que Deus existe, de que Ele está com você. A gente recebe Jesus para morar no nosso coração e uma das coisas que a gente passa a receber é o Espírito Santo. A gente vai falar disso em Eclesiologia, Vida da Igreja, mas o Espírito passa a morar no seu coração e você tem não uma sensação, mas você tem uma pessoa morando com você. Ou seja, você percebe, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o seu Espírito que somos filhos. Então, existe em você um sentimento, uma sensação, talvez uma situação que você percebe que algo há diferente em você. O que é isso? É Deus morando no seu coração. Então, a fé em Deus diz respeito a isso. Eu citei aqui Romanos 10 e eu queria muito que você entendesse que Romanos, quando ele cita o versículo 10 e 9, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver junto.
o que ele fala lá em Romanos? Ele diz que jamais o Senhor vai te lançar fora. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Romanos vai dizer assim, ó. Não deixei marcado aqui, por isso que demorou um pouquinho. Desculpe. Vamos lá. Romanos 10 vai dizer: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz na Escritura, versículo 11, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Então, você que recebeu Jesus, tem fé em Deus e acredita que Ele existe, não basta só receber e acreditar. É importante que você anuncie sobre Ele, fale sobre o Senhor, compartilhe com as pessoas que existe um Deus, como a gente leu em João 3,16, que ama e amou todo mundo, que entregou o único filho que tinha para morrer na cruz, por todas as pessoas. Então, Deus amou tanto o mundo que só tinha um filho e o entregou. E como Deus teve esse ato de entregar o filho e por todas as pessoas e render a eles, né, o único filho que ele tinha, isso mostra que Deus nos ama. Então, o ponto principal que eu queria dizer sobre a segunda doutrina, e eu queria que você guardasse isso, é acreditar em um Deus que você nunca viu é o fundamental para você, de fato, crer no Evangelho. Saber que um Deus que não existe e que te ama, morreu na cruz e te criou, Ele está com você para sempre. Isso é um ponto importantíssimo. Então, o segundo ato aqui, o segundo ponto que a gente fala, não diz respeito só a acreditar nesse Deus. Existem situações práticas. Quais são? Se arrepender e mudar a rota. Porque para crer em Deus você precisa se arrepender. A Bíblia não diz? A gente já leu. Você precisa se arrepender e confessar o seu pecado e crer em Jesus Cristo. E arrependimento é muito importante, porque ele tem uma diferença muito grande entre se arrepender e ter um remorso. Você sabe qual é a diferença de arrependimento e remorso? Sabia que o arrependimento ele gera uma mudança em você? É por isso que o Romanos 6,4, e é o versículo que eu queria ler com você, vou voltar um pouquinho, diz assim, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. O que isso quer dizer? Se arrepender é uma mudança de rota, é uma mudança de vida, é reconhecer que você mudou, é produzir frutos que mostrem o arrependimento. A Bíblia diz isso. Então você precisa ter uma vida nova. Não adianta você dizer, eu aceitei Jesus, eu mudei, a minha vida mudou, eu creio em Deus, que eu não vejo, mas você não ter atos que mostrem isso. A Bíblia diz claramente aqui, viva uma vida nova. Isso quer dizer que você precisa viver de acordo com o evangelho que você professou e disse com a sua boca, tá bom? E qual é a diferença para remorso? Sabe o que é remorso? Culpa. Você se sente culpado. As pessoas elas sentem culpa e ficam muito pesadas com isso, mas elas não têm uma mudança de atitude. Então, remorso é culpa. Arrependimento diz respeito à mudança de atitude, tá bom? Judas se enforca. Por quê? Porque ele sentiu remorso. Ele sentiu muita culpa de entregar Jesus. E ele vai lá e se enforca e tira a vida dele. Culpa não necessariamente gera arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Então, se você recebeu Jesus, se você tem uma vida cristã, digna e professa a fé em Jesus, você precisa ter uma mudança de atitude e viver de acordo com aquilo que Deus pede para você viver. É por isso uma vida nova, tá bom?
É muito importante você entender isso. A gente vai falar sobre outras práticas, né, outras doutrinas, e aí eu entro no batismo. Eu falo um pouquinho da vida de igreja, a eclesiologia, e eu queria muito que você continuasse aqui comigo, tá bom? Grande abraço, continue feliz.